A hipófise, ela é do tamanho de uma ervilha, ela é localizada na base do encéfalo, ela é considerada uma glândula mestra e ela é responsável pela produção de hormônios que regulam o funcionamento de outras glândulas endócrinas. A hipófise, ela é dividida em duas partes, a anterior e a posterior. A anterior é chamada de adenohipófise e ela tem origem no tecido epitelial. E ela é responsável pela produção de hormônios como GH, a prolactina, a tireotrofina e a gonadotrofina. Na posterior, que é chamada de neurohipófise, ela é um prolongamento do hipotálamo, ela é constituída de tecido nervoso e ela secreta dois hormônios, a vasopressina e a ocitocina. Como eu disse anteriormente, a hipófise ela é responsável pela produção do hormônio do crescimento e ela libera mais dois hormônios, o GHRH e o SST. O GHRH ele é responsável por aumentar a quantidade de GH que vai ser liberada na corrente sanguínea. Já o SST, ele inibe a ação do GH quando ela está muito alta na corrente sanguínea. O pico de GH, ele acontece no período de sono e em atividade física intensa. O período de sono favorece o bom desenvolvimento dos ossos e a atividade física intensa auxilia no aumento do volume muscular e também na síntese proteica. Eu vou falar como o GH é produzido. O GH é produzido nas células somatotróficas da hipófise anterior. O GH ele é o hormônio mais produzido dessas células, ou seja, é o mais liberado. O fator de transição da PIT1 estimula a produção dessas células e com isso estimula a produção do GH. A falha na glândula pituitária, ela gera também a falha na produção do GH. O GH ele é fisiologicamente mais importante para o crescimento e ele ocorre em formas de pico, ou seja, ele é liberado uma determinada quantidade de GH num determinado tempo. Isso é o pico do GH, que fica sendo liberado no organismo. Esses picos ocorrem em quantidade de 5 a 30 mg ou ml, no intervalo de tempo de 10 a 30 minutos. E ele ocorre principalmente quando o indivíduo deita, 2 horas depois do indivíduo deitar. Ou seja, o indivíduo vai dormir e se deita, 2 horas depois, esses picos de GH começam a ser liberados no organismo. Nesses intervalos de tempo, de 10 a 30 minutos, e nessas quantidades de 5 a 30 mg ou ml. Com certeza, e o pico ele não é igual para todo mundo. Ele varia muito de indivíduo para indivíduo. A quantidade de secreção que é liberada de GH durante toda a vida é muito abundante de indivíduo para indivíduo, como eu falei, porque os picos não são iguais em pessoas para pessoas. Tem pessoas que são mais altas, tem pessoas que são mais baixas. E isso ocorre por conta dessa liberação e desse pico. O maior pico que ocorre na vida de uma pessoa é no estirão da adolescência e na infância. Nesse estirão da adolescência e na infância, ocorrem muitos picos no indivíduo. Ocorre principalmente na criança. A criança, ela tem um pico ela tem uma taxa de 8 picos por 24 horas, ou seja, durante um dia ela tem 8 picos de GH sendo secretados nela. E um adulto, ele tem em média 5 picos por 24 horas. E conforme essa pessoa vai envelhecendo, esses picos eles vão diminuindo e a quantidade excretada de GH na pessoa vai caindo. Uma das funções mais conhecidas do GH é fazer com que a pessoa cresça, fique mais alta, mas não é a única função. Ele assiste outros processos metabólicos do organismo. E ele é importante também para o sistema imunológico, ele faz o ganho de massa, como por exemplo, existem atletas que injetam esse hormônio, o GH, na perna ou em outro lugar do corpo, para auxiliar no processo de crescimento muscular, de massa muscular. E
ele também auxilia no processo de cálcio e mineração dentro dos ossos. Então, sobre as funções do GH, a mais conhecida é a do crescimento, né? É da altura. Mas também o GH, ele assiste vários outros processos metabólicos dentro do organismo da pessoa. Mas esse processo de GH, da função do GH, ele é dividido em duas partes, duas etapas, G1 e G2. A primeira etapa do G1 acontece com as células dos condrócitos, nos ossos, principalmente num osso longo, como por exemplo um fêmur. Acontece na cartilagem, ou seja, tem um osso longo, o fêmur, na cabeça dele, entre aspas, assim, tem a cartilagem, e ali ficam as células dos condrócitos. Nesse primeiro nível, no G1, os condrócitos são multiplicados para fazer o estirão do osso. E no processo de G2, acontece um estímulo do crescimento tipo por insulina. Esse crescimento tipo por insulina, ele é somatodina. E ele é pró-insulina. O alvo principal desse hormônio é o fígado, e ele faz o regulamento da glicose, mas ele é ao contrário da insulina. E estimula o crescimento de inúmeros tecidos. A deficiência no hormônio de crescimento se dá porque a hipófise falha e acaba não conseguindo produzir as quantidades certas, e isso em crianças acaba atrasando o crescimento ósseo e de músculos. E o GH em adultos, ele regula o metabolismo de gordura, atua no metabolismo também dos ossos e melhora em vários aspectos a qualidade de vida. A deficiência do GH pode ser dada em qualquer fase da vida, desde o nascimento até quando se é adulto, e as causas da deficiência a maioria delas é desconhecida, mas também pode ser hereditário e por tratamentos médicos, como a quimioterapia, a radioterapia e tumores cerebrais. O GH pode acarretar em algumas doenças se for produzido em excesso ou se a produção for baixa. Por exemplo, se for produzido em excesso, pode acarretar na acromegalia e no gigantismo. As duas doenças é a mesma coisa, deixa a pessoa muito alta e pode aumentar os órgãos também. A única diferença é na fase da vida em que esse excesso é produzido. Por exemplo, a acromegalia é quando o excesso é produzido na fase adulta, e o gigantismo é quando é na puberdade ou na infância. E o nanismo, que é outra doença, tem duas causas. Pode ser a deficiência do hormônio do crescimento, que é o GH, ou quando o seu corpo tem resistência a esse hormônio. E o nanismo é quando a pessoa é 20% mais baixa do que a média da população. O tratamento com o hormônio do crescimento, ele é feito por injeções, todo dia à noite, antes de dormir a pessoa toma, e por vias subcutâneas, que é embaixo da pele, na gordura. Pode ser aplicado no braço, na perna, nas nádegas e no abdômen. E efeitos colaterais, eles são bem raros, mas se vier acontecer, podem dar dor de cabeça, agitação e náuseas. Quando parar de tomar hormônio do crescimento e quando começar? Nas crianças, geralmente começa quando a deficiência é descoberta e para quando a criança já atinge a estatura que foi planejada. E os adultos também começam a tomar quando descobrem a deficiência, e muitas vezes eles continuam com o tratamento pelo resto da vida.